Graça no Senhor Jesus. Quero trazer um texto hoje muito importante diante de crises, diante de dificuldades. Lá em Zacarias 8, versículo 13, diz assim: E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos. O povo de Israel, como o próprio texto diz, de bênção passou para a maldição. E todos nós sabemos a razão por que eles passaram a ter problemas. Como, por exemplo, teve problemas com respeito a salários. No versículo 10 diz: Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem animais lhes davam ganho. Ou seja, o trabalho que eles tinham com animais não dava ganho. Aquilo que eles recebiam por prestar trabalho a alguém não tinham as condições que dava algum recurso para eles. E havia uma outra coisa, isso interno, além dessas coisas externas que estavam acontecendo e eles não tinham ganho, e com certeza uma vida meio miserável, porque não tinha ganhos, havia algo interno. Diz assim: não havia paz para o que entrava, nem paz para o que saía. Já imaginou? É claro que não havia paz. Por quê? Porque as coisas estavam desestabilizadas. Eles não tinham ganho, não tinham salário, não conseguiam produzir, e por isso essas coisas com certeza causaram uma falta de paz interna. E não só nesse sentido, havia conflitos, havia guerras, por isso eles não tinham paz para sair, ou seja, encontravam a guerra, e para voltar na mesma situação. E Deus disse que iria mudar a sorte deles. E por isso no versículo 13 ele diz: Assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. É o que Deus deseja também para nós. Viver com uma vida maldita, viver com problemas financeiros, é terrível para nós. E por que tiveram tudo isto? Porque deixaram de seguir a Deus. Deixaram de realmente viver Deus. Ou simplesmente só tinham Deus na teoria. Não tinha devoção. Não tinha alegria de ir para a casa de Deus. Pouco convívio com Deus. E olhe lá, talvez só em momento de alguma crise, as pessoas às vezes não falam: meu Deus, me ajude. Essa é uma realidade. Outro dia eu estava arrumando algo aqui em casa e uma tábua caiu. E caiu na minha sala, podia ter quebrado algumas coisas. E eu imediatamente falei: meu Deus! Graças a Deus a tábua não atingiu nada. Então isso é bênção de Deus. Mas às vezes as pessoas vivem com a vida como se fosse maldito, nada dá certo. Não dá certo isso, não dá certo aquilo, não dá certo passar no vestibular, não dá certo um aumento de salário, não dá certo com a esposa, não dá certo com o filho, não dá certo às vezes no dia a dia da vida. E aí você poderia até dizer: minha vida parece uma maldição. Reconheça isso. Reconheça que Deus é o que pode te abençoar. Reconheça que Deus pode mudar o seu destino, mudar a sua vida. E Deus já tem feito isso na vida de muitos e muitos. Deus muda, Deus transforma. Isso é uma realidade. Por isso que Deus disse aqui que aquele povo que havia sido maldição, Deus iria salvá-los, Deus iria dar a eles bênção e eles seriam bênção. Observe que diz: Deus iria salvá-los. E é muito importante isso, a nossa salvação vem de Cristo Jesus.
Deus não deseja meramente nos abençoar com ganho, com isso, com aquilo outro. Essas coisas são passageiras. Deus deseja nos abençoar com o presente da vida eterna, aquilo que não passa, aquilo que não extingue, aquilo que ninguém consegue destruir, porque Deus é o garantidor disto, desta bênção, da bênção da eternidade. E essa bênção da eternidade, a bênção da salvação, está em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra do Senhor. Jesus derramou o seu sangue exatamente para lavar o nosso coração, tirar todas essas coisas erradas, tirar o nosso distanciamento dele, nos trazer a paz genuína e verdadeira. Deus iria restabelecer aquela nação através de salvação. Deus restabelece a sua vida através da salvação em Cristo Jesus. Portanto, é importante crer em Cristo. É importante abrir os olhos, é importante entender que os nossos pecados são as causas das misérias humanas. Mas quando nós pedimos perdão, quando nós entendemos que Cristo nos salva, quando Ele entra no nosso coração, tudo que é maldição sai. Sai maldição hereditária, sai qualquer tipo de maldição que os seres humanos são capazes de dizer. E Deus substitui tudo isso por bênção. Bênção. Bênção interna, bênção de paz, e bênçãos também até exteriormente, que nos ajuda a manter a vida. Faça isso. Entregue mais a sua vida a Deus. Se você está tão distante de Deus, está na hora de você voltar a Deus. A nação de Israel vivia assim, tinha hora, aquele momento eufórico na presença de Deus e de repente se esfriavam. Tem muita gente fria na fé, tem muita gente que mal vai à igreja, tem muita gente que nem ora, tem muita gente que nem lê a palavra de Deus. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer de você bênção, mas você tem que ir, você tem que caminhar até Ele, você tem que entregar a sua vida a Ele. Que seja assim uma entrega, que seja assim um voltar para Deus. Volte para o primeiro amor, que é Cristo Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau.